Beleza, galera? Vamos retornar aqui, então. Tá? Esse aqui é o segundo vídeo da aula de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, como eu estava colocando, a função perda quadrática, ela olha, então, a questão da qualidade sobre a filosofia da melhoria contínua na qualidade. Ela não se satisfaz em produzir todos os produtos dentro do meu limite de especificação. Porém, ela busca sempre uma perfeição, tá? Como é que eu posso deixar esse produto ainda melhor? Em muitos casos, isso não se justifica, tá, pessoal? Então, claro, isso aqui é muito bonito se a gente procurar a perfeição. Porém, isso aqui pode ser utilizado, às vezes, para tu alargar o teu limite, tá? A gente vai ver depois um pouquinho as aplicações, tá? Mudança de projetos, tá? Então, não significa que eu vou dar um produto de graça para o meu cliente, mas sim o quanto a mais eu poderia cobrar se ele fosse totalmente perfeito. Esse é o que se preocupa essa função perda quadrática aqui. Tá, turma? Como é que a gente calcula isso? Tá? Tem uma maneira de calcular isso. Ela é basicamente o custo que eu tenho, que vai ser esse fator K, aqui, um coeficiente de perda financeira, multiplicado pela diferença quadrática do valor da minha peça, do meu item que eu estiver avaliando, menos a meta. Né? A diferença, o quão longe, esse termo aqui significa assim, o quão longe da perfeição eu estou em cada peça. Tá? Então, aqui, quando a gente olha para um range de especificação, isso é uma característica da qualidade do tipo nominal é melhor. Tá? Eu acredito que o professor Alex tenha passado algo nesse sentido aqui, mas às vezes se tu estiver olhando uma dureza de algum material, por exemplo, tu quer que esse material seja o mais duro possível, uma peça metálica, ela vai ser uma característica de qualidade que não vai ter limite superior. Olha, quanto maior, melhor. Ou tu vai olhar alguma coisa, quanto menor, melhor. Tu precisa de uma peça totalmente polida, por exemplo, e tu vai olhar uma rugosidade superficial. Então, isso seria uma característica de qualidade do tipo quanto menor, melhor. Tá? A gente vai olhar para a função perda quadrática apenas para características de qualidade do tipo nominal é melhor. Tá? Porque é o que a gente tem de uma maneira mais abrangente em especificações de qualidade, tá? E ele exemplifica bem como são os cálculos dessa perda de qualidade. Tá? Então, essa função ela é empregada para quantificar a perda que um produto ele impõe à sociedade, né? Seja para quem está vendendo, seja para quem está comprando, né? Pela falta da qualidade. Em muitos casos, essa perda ela resulta aproximadamente proporcional ao quadrado do desvio da meta, que é o que eu estava colocando para vocês, tá? É o quadrado da diferença entre o valor medido e o valor da meta especificada, tá? Para uma certa característica de qualidade. Então, o L, tá? Ele vai ser igual a um fator de perda, um coeficiente de perda, multiplicado pela diferença entre o valor da peça e o valor da especificação ao quadrado. Tá? Então, o L é a perda financeira de losses, tá? LI, associado ao desvio da meta para a unidade I. Então, isso aqui, digamos que tu tem um lote de 200 peças, tu pode, através dessa fórmula, calcular o lote de cada uma das 200 peças, calcular a perda, perdão, calcular o losses, a perda, de cada uma das 200. Qual é a perda da peça 1, a perda da peça 2, a perda da peça 3? Por que isso é feito peça a peça? Porque cada peça vai ter um determinado, um determinado valor. Se for comprimento, cada peça vai ter um determinado comprimento. Se for diâmetro, cada peça vai ter um determinado diâmetro. E assim por diante. Tá, pessoal?
Então, X é o valor medido na unidade I para aquela característica de qualidade que a gente vai estar estudando. M é a meta para a respectiva característica de qualidade, tá? A meta é o valor de especificação nominal, é esse que é o valor de especificação mesmo aqui, tá? Não é a média, é a meta, é a especificação, tá? E K é o coeficiente de perda da quantidade, tá? Que ele converte o desvio do alvo em reais, tá? Esse valor está sempre associado a uma perda unitária, tá? De uma determinada peça. E esse valor aqui, pessoal, esse sim é o que tem mais de subjetivo no nosso cálculo. Ele está associado muito ao qual é o custo da empresa em repor aquela peça, enfim, retrabalhar uma peça, em ter uma peça para sucata ou um determinado lote para sucata, etc. Tá? Então, como é que a gente calcula o K? Tá? Para determinar o K, que seria essa declividade da curva ou esse fator de perda financeira, a gente precisa ter a perda associada a um determinado valor da característica de qualidade, tá? Que é o A0 dividido pelo delta ao quadrado. Tá? O que é o A0? É o custo do reparo, substituição do produto para o cliente. Eu sei que está um pouquinho vago aqui, mas vocês, quando a gente olhar os exemplos, claro, não se preocupe. Então, isso aqui normalmente é dado, tá? Esse custo de reparo ou substituição, normalmente, a empresa que ela consegue estimar, ou por uma média dos últimos períodos, ou quer seja pelo índice de sucata que ela tem, tá? Então, esse valor A0, ele é um valor definido, determinado pela empresa, quem está vendendo o produto. E o delta é o desvio da meta, tá? Que exigiria o reparo ou substituição, tá? Esse delta ao quadrado. O delta, ele nada mais é do que qual é o tamanho do meu desvio admitido, tá? Vocês lembram, então, que eu falei que a gente não está preocupado com as peças que estão em especificação. Para a gente fazer a perda quadrática, a gente parte do pressuposto de que o processo está em controle, tá? Que o processo é estável. Ou seja, um processo estável, ele tem as suas unidades, tá? Ele tem 99,73% no mínimo das suas unidades, da sua distribuição, né? Dentro do limite de controle, tá? Isso eu vi pelas aulas do professor Alex, que deve ter sido colocado aí, tá, pessoal? O professor Alexander deve ter sido colocado. Então, para calcular o K, é assim. Então, vamos a um exemplo aqui, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, tá? Então, uma característica de qualidade crítica para uma peça é o seu comprimento, com especificações em 20, mais ou menos 4 centímetros. E o seu custo a zero é R$ 32 por peça. Tá? O que significa aqui? Então, a especificação da peça é 20 centímetros, tá? Eu tenho que fazer uma peça de 20 centímetros, e a minha tolerância é de 16 até 24, tá? Mais ou menos 4 centímetros. Então, pessoal, com isso aqui eu já consigo calcular o K, certo? O K, então, vai ser o A0 que foi dado, 32, dividido pelo meu delta. Quanto é que é o meu delta? Ele não é o range todo. O delta ele vai ser sempre a metade do range, tá? Mais ou menos 4. Tá? Então, o meu range total é de 8. Conseguem compreender isso? Meu range total é de 8. É 20 até 24 ou até 16. Então, o meu range de especificação, a minha amplitude, tá? Que vocês utilizaram lá para o cálculo dos limites de controle, a minha amplitude vai de 16 até 24. A minha amplitude é 8, tá? Que é do 16 até o 24. Porém, o meu delta, ele é sempre a metade da amplitude. Tá, pessoal? Então, o delta aqui nesse caso é 4. Então, a gente colocando na fórmula, 32 dividido por 4 ao quadrado, vai dar R$ 2 para cada
centímetro quadrado. Tá, pessoal? Dúvidas até aqui? Não? Então, seguindo no exemplo, tá? Ele pegou aqui um exemplo da peça 20 até a peça 24, tá? Então, vamos supor que a peça 20 tenha, aplicando nessa fórmula aqui, tá? Essa fórmula aqui é a única coisa que ela está diferente dessa, que aqui está X, depois nós vamos ver para um lote inteiro, e aqui está Y. No caso aqui, onde enxergam Y, considerem X, tá? Então, a peça 20 tem 20 centímetros de comprimento, tá? Ou seja, ela está bem e está exatamente na meta. Conseguem enxergar aqui, tá? Aqui a peça 20 tem 20 centímetros de comprimento, a peça 21 tem 21. Esse número aqui ele só é igual para fins didáticos, tá, pessoal? Poderia ser a peça 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a peça 20, ela está exatamente na meta. Ou seja, o meu custo associado é zero. Por quê? Porque eu não tenho diferença do meu valor da peça para o valor da minha meta. E vocês lembram que eu falei no início da aula? Se eu tiver exatamente todas as peças no valor exato da meta, eu não tenho custo. Eu estou com um processo perfeito. A minha perda é zero. Tá? Dá para entender isso? Dúvidas? Isso aí é bem importante, tá, pessoal? É, daqui a pouco, o conceito mais importante da aula aí. Vamos supor que a peça 21... Peraí um pouquinho. A gente está falando agora de tolerâncias ali, mais ou menos a distribuição na metade, né? Mais 4, menos 4. Né? Então, é bem claro para mim o nominal dela. Se eu tenho uma peça com tolerância só para menos, só para mais, por exemplo, eu tenho 30, menos 1, menos 0,1 e menos 0,2. Qual é o meu objetivo aí? É a metade? É a metade do meu... É outra do range? fórmula. É outra fórmula. Tá. Eu falei aqui que eu vou explicar para vocês. Eu acredito que eu coloquei nos exemplos, aqui, ó, tá? Maior é melhor e menor é melhor. A lógica por trás disso é a mesma, tá? Tanto é que eu não vou nem passar aqui, eu vou deixar nos slides para vocês. A lógica que tem por trás é a mesma, tá? Nominal é menor, maior é melhor e menor é melhor. Essas são os tipos, né, de características de qualidade. Tem, nós estamos vendo isso aqui que é a mais completa, quando tem um limite e o outro limite. Porém, tem maneiras de calcular também para quando é maior é melhor e quando menor é melhor, tá? A lógica é a mesma, tá bom? A gente vai olhar inicialmente para uma característica da qualidade que tenha um limite superior ou inferior, ok? Tá, beleza. Mas depois tem nos slides lá, eu passo. Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos seguir? Então, a peça 21, ela se desviou 1 centímetro com relação à minha especificação. Né? Ela está 1 centímetro maior. Então, 1 ao quadrado, 1 vezes 2, que é o K, 2. E quanto mais eu me desvio da minha especificação, mais caro fica. Tá? Maior é o meu custo potencial associado. Mas vocês vão perguntar ao professor, mas se eu tenho uma peça de 24, ela ainda está dentro da especificação. Por que eu tenho um custo? Né? Por que eu tenho um custo? É aquela história da variabilidade. Não necessariamente tu tem um custo, mas se tu admite que o teu processo varie mais ou menos 4, essa peça aqui ela está muito próxima de sair da especificação. Concordam comigo? Ela está no limite do limite. O cara que vai receber, ele não vai reclamar. Mas para tu ter uma reclamação, está muito próximo, tá? A gente pode enxergar a função perda quadrática de outra maneira também. Podemos enxergar a função perda quadrática pelo seguinte sentido: olha, o quanto mais eu poderia cobrar se eu tivesse um processo totalmente perfeito? Olha, se a tua média é 21, tu poderia cobrar R$ 2 a mais por cada peça. Se a tua média é 20, tu deixa de ganhar R$ 2 por peça, né?
Quanto pior é o teu processo, mais tu deixa de ganhar para cada peça não perfeita que tu produz, tá? Então, isso aqui é uma estimativa do custo da não perfeição do teu processo. Tá, pessoal? Então, se a peça tem 2 centímetros a mais do que a especificação, do que a meta de especificação, custa 8, se tem 3, custa 18 e assim por diante, aplicando nessa fórmula aqui, tá? Mais dúvidas? Mais alguma dúvida? Só que, pessoal, agora vocês imaginem aqui um lote de 5.000 peças. Esse lote, ele não é medido o comprimento peça a peça. Tu não vai medir 5.000 comprimentos de peças, concordam? Então, como é que tu vai calcular isso aqui se tu não tem o comprimento peça a peça? Aí, nós temos uma fórmula que faz a extrapolação dessa diferença para um lote de peças, tá? Onde, ao invés de eu utilizar o comprimento de cada peça ou a característica de qualidade, ou pode ser um comprimento, um diâmetro, uma concentração de uma solução, qualquer coisa, tá? Uma dureza tal, eu uso a minha média, porém, como eu estou analisando um lote, eu tenho que saber como esse lote está distribuído, né? Qual é a dispersão? Eu tenho que utilizar uma medida de dispersão, que no nosso caso vai ser o desvio padrão. Tá, pessoal? No nosso caso vai ser o desvio padrão. Ou seja, se a gente conhecer o K e a nossa especificação, a gente precisa apenas calcular a média e o desvio padrão para a gente estimar a perda média para um lote. O que significa isso? Significa que eu vou pegar a peça 126 num lote de 200 peças e a peça 126 vai dar exatamente esse valor aqui? Não. Isso significa que para um lote de 300 peças, 200 peças, a média, a perda média daquele lote é tal. Não é o valor como a gente calculou aqui, peça a peça. Porque isso, para fins didáticos, é válido. Mas no dia a dia, tu não vai ter o comprimento, o diâmetro de todas as peças. Pode ser que eventualmente tenha. Pode ser que eventualmente tenha. Mas não é o normal. Tá? O normal de um processo é tu ter amostras, amostragens, definir amostras e essa amostra ser representativa do teu processo e com essas médias, desvio padrão, fazer todo o processo, tá? Então, essa fórmula aqui, ela deixa claro que há duas parcelas que contribuem. A diferença com relação à tua meta e a tua medida de dispersão, né? Quão dispersos são esses dados, que é o desvio padrão, tá? Em geral, é muito mais fácil corrigir o desvio da meta do que a dispersão. Tá, pessoal? Então, a dispersão é aquela coisa que a gente tinha falado, tirar a variabilidade do processo, às vezes é mais complicado. Isso vocês já devem ter visto em algum momento lá do grau A, tá? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar para estimar a perda de um lote inteiro, tá? E aqui está um exemplinho. Então, uma característica de qualidade crítica da peça é o seu comprimento, tá? Com especificação de 20 mais ou menos 4 e o custo a zero é 32. É basicamente o mesmo exemplo anterior, tá? Em um mês se fabrica 200 peças. O processo foi avaliado em relação a essa característica de qualidade de comprimento e se viu que a média é 22 centímetros com desvio padrão de 1. Tá, pessoal? Então, como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular primeiro o K, que é a zero, que foi dado, normalmente isso é dado, a empresa normalmente sabe isso, dividido pelo delta ao quadrado. O delta é o mesmo, tá? Então, a maneira de calcular o K é o mesmo se for para uma peça única ou se for para um lote, tá? Então, a gente vai aplicar nessa fórmula aqui. K é igual a 2
menos a média, aqui está y barra, mas pode entender como x barra, aqui faz y como x, tá? A média, que é 22, menos a minha meta, né? Minha especificação, que é 20, mais o desvio ao quadrado. Ou seja, o meu custo médio por peça é R$10. Eu fabrico 200 peças num mês, tá? Tem aqui esse custo por mês aqui, por não ter um processo totalmente perfeito, embora todas as peças estejam dentro do limite de especificação, tá? Então, isso aqui é um custo estimado que eu vou ter por não ter todas as peças exatamente naquele valor. Certo, pessoal? Tá? Perguntas, dúvidas? Então, aqui, como calcular peça a peça? Então, se vocês têm que calcular quanto que é a perda da peça 37, vai ter que ir lá, pegar a peça 37, medir e aplicar nessa fórmula aqui. Quanto é que é a perda de um lote de 200 peças? Aqui, é essa maneira de calcular. Tá? Perguntas, pessoal? Dúvidas? Aqui? Vamos dar uma olhadinha em mais um exemplo? Então, na prática é o mesmo exemplo, tá? Porém, aqui, ó, se o processo fosse centralizado, o que significa que o processo é centralizado? A média é igual à meta, tá? Se o processo fosse centralizado, qual seria o ganho ou redução de perda? Tá? Então, vamos fazer... Se o processo fosse centralizado, essa diferença aqui seria zero, concordam? É o que está aqui. Então, meu custo cairia de R$10 para R$2. Por quê? Porque aí a minha perda estaria apenas associada ao meu desvio padrão, a variabilidade do meu processo. Olha, o processo é centralizado, isso aqui o professor deve ter explicado quando passou CP e CPK para vocês, né, que é um processo centralizado. A gente pode retomar isso aí se vocês assim quiserem, conforme a gente já conversou, né, em algum momento, tá? Mas então, se o processo fosse centralizado, a perda cairia de 10 para 2 e estaria totalmente associada à parcela do desvio padrão, tá? Totalmente atrelada ao desvio padrão. E se o investimento para centralizar, digamos, nós tinha antes a média em 22, né? Olha, para eu botar minha média em 20, eu tenho que gastar R$8.000, tá? Em quantos meses retornaria esse investimento? Tá? Então, a gente pode calcular aqui, ó, R$2.000 por mês, que é o que eu perco nesse caso aqui, menos 400, que é o que eu perco nesse caso outro aqui. Eu tenho um ganho por mês de 1.600, tá? Se eu investir 8.000 dividido por 1.600, eu retorno isso em 5 meses, tá? Esse investimento aí. Então, a perda quadrática, ela nos ajuda, entre outras coisas, fazer esse tipo de análise, tá? Realizar esse tipo de análise aqui. Vale a pena eu investir para centralizar o processo? Não vale? Quanto que eu deixo de ganhar pelo meu processo não ser centralizado, etc. Perguntas, pessoal? Dúvidas até aqui? Tem algo que vocês queiram colocar? Muito rápido? Tá bom assim? Se não tem dúvidas, Então, vai. Nada? Então tá, tudo. Então aqui, né, o que eu tinha colocado para o colega, tá? Então a gente vai ver os nossos exemplos sempre com característica nominal é melhor, tá? Porém, existem características de qualidade do tipo maior é melhor ou menor é melhor. Resistência, tempo de vida, por exemplo, tempo de vida. Quanto mais for o tempo de vida de uma peça, de um componente, de alguma coisa, vai ser melhor. Ou menor é melhor, desgaste, retração, nível de ruído, abrasão, vibração.
etc., né? Dependendo da característica de qualidade que eu estiver medindo, quanto menor é melhor. E aí eu tenho outras fórmulas para calcular essa perda, porém a lógica é a mesma, tá, pessoal? Eu vou chegar num K, vou chegar num custo por unidade e num custo por lote, aplicando essa fórmula. A conta em si ela é um pouquinho mais complicada, tanto para um quanto para outro, porém, a lógica por trás disso é a mesma, tá, pessoal? É o custo por não fazer um processo totalmente perfeito. Tá? Então, aqui eu não vou cobrar de vocês isso em trabalhos, eu só vou cobrar nominal é melhor, tá? Só vou cobrar o nominal melhor. Porém, vocês têm aqui, caso queiram se aprofundar nesse conteúdo. Dúvidas até aqui, pessoal? Não? Não? Então, vamos seguir aqui as aplicações, né? Tá, professor, eu vou saber que uma peça custa mais que a outra, que vai ter um custo, etc., mas me dá uma aplicação palpável, né? Então, comparação de antes e depois de uma melhoria de um processo de fabricação de um produto, que é basicamente o que a gente fez aqui, ó. Ele comparou antes e depois, ó. Antes eu gastava 10 por peça, depois eu passei a gastar 2 por peça. Então, isso pode te ajudar a definir preços de um produto, tá? Então, ela pode ser usada para monitorar as melhorias no teu processo, o quanto essa melhoria trouxe de retorno. É um índice mais consistente do que os atuais, do que os usuais CP e CPK, né? Isso não quer dizer, pessoal, que não devam usar o CP e CPK, tá? O CP e CPK ele vai dar a capabilidade do teu processo e a capacidade do teu processo. Vai dizer se o teu processo consegue produzir em determinado range. A perda quadrática vai dizer quanto custa para tu produzir numa especificação menor que o teu range. Basicamente é isso. Isso assim porque a perda ela considera tanto a perda devido à dispersão, que está associada ao desvio padrão, quanto o desvio em relação à média, que é ali a média menos a meta. Desvio em relação à meta, não a média. Tá? Então, uma medida de dispersão está associada ao desvio padrão e uma medida de desvio com relação à meta, que é essa aqui. Então, ela tem duas parcelas, essa parcela de diferença do valor nominal e a parcela de variabilidade ou dispersão do teu processo. Tá? Então, os índices usuais de capacidade, eles não consideram o desvio da meta, eles consideram basicamente a dispersão, tá? De forma que a gente pode ter processos bastante descentralizados, tá? E mesmo assim, está totalmente dentro de uma especificação, tá, pessoal? Então, por isso que a função perda quadrática, ela é um índice a mais, uma ferramenta a mais para a gente fazer uma avaliação global de qualidade de um processo produtivo, tá? Muitas vezes é difícil a gente definir o valor real do K, tá? Valor verdadeiro do K, que o K basicamente é o A0 que a gente considera, tá? Se as tolerâncias são as mesmas, tá? Então, o K, o A0, esse valor aqui é difícil de computar, tá? Esse delta, ele normalmente ele vem da especificação, né? Então, como é que eu vou saber qual é o meu custo de qualidade depois de uma determinada melhoria? Tá? Então, uma redução de 10% no valor de L implica numa redução de 10% nos custos de má qualidade, mesmo que a gente não conheça com exatidão esse valor. Tá? Então, se a gente fizer o K antes e o K depois, eles tendem a ser sempre iguais, tá, pessoal? Tendem a ser sempre iguais em uma determinada melhoria de processo que a gente aplicar, tá?
e sabendo o valor de K e os teus limites de especificação, o delta, a gente consegue definir qual é o valor de A0. Tá? Então, aqui, comparação de dois processos distintos. Eu tenho o processo 1 e o processo 2. Eu também posso ver qual deles tem um custo maior, um custo menor. Então, às vezes, eu tenho duas maneiras de produzir determinado item, duas rotas de produção de determinado item. Então, sob o ponto de vista técnico, a gente vai fazer avaliações, né? Porém, está lá num empate, a rota A e a rota B são, do ponto de vista técnico, tem o mesmo custo, o mesmo benefício, né? Isso é uma análise a mais que a gente pode fazer, tá? Para definir uma rota de produção, tá, pessoal? Se faz pela rota 1 ou pela rota 2, tá? Ou também definição de tolerâncias de produção, tá? A função também serve para a gente auxiliar a definir essas tolerâncias de produção, para definir o delta. Às vezes, tu não tem o delta, sabe o que o cliente deseja, mas não tem exatamente o quanto é a tolerância dele, tá? Então, através dessa fórmula de perda quadrática, a gente pode chegar nesse valor de delta. Tá, pessoal? Dúvidas até aqui? A gente está aí com o tempo de uns 3 minutinhos, pessoal. Vou pedir aí, vamos fazer um intervalinho de mais uns 5, 10 minutinhos. Agora é 8h18, a gente volta aí 8h30, pode ser. E aí eu vou dar 2 exemplos de aplicação dessa perda quadrática para vocês, tá? E aí depois desses exemplos a gente encerra a aula. Pode ser, pessoal? Fechado, senhor. Pode Acho ser. que no exemplo vai dar Vamos para lá, entender melhor. Então tá, voltamos em seguida.